paz do Senhor, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs em Cristo Jesus. Muito alegre e satisfeita de estar mais uma vez com os irmãos, nessa rica oportunidade que temos de estar na nossa maravilhosa Escola Bíblica Dominical. E hoje, com toda reverência e com todo temor, apresentando aos irmãos a lição de número 7 da nossa revista, Cultuando a Deus com liberdade e reverência. Hoje, dia 14 de fevereiro de 2021, gostaria de saudar todos os nossos visitantes, aqueles que estão pela primeira vez conosco, sejam muito bem-vindos. Aproveitem já e façam a sua inscrição no nosso canal, compartilhem, curtam o vídeo e ajude o nosso canal a crescer e a cumprir o mandamento de Deus, que é ir a todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Curtam, compartilhem. A nossa programação é de qualidade, conteúdo cristão para toda a família, desde os pequenininhos, do maternal, até nós, adultos. E vejam também, fiquem à vontade para participar das demais aulas da nossa EBD, da nossa programação geral e dos nossos cultos, tanto presenciais quanto online. Amém? Será bênção para nós e edificação para cada um de vocês. Então, iniciando a nossa lição, como eu disse, de título Cultuando a Deus com liberdade e reverência. É um tema muito pertinente, muito atual e muito interessante para os nossos dias. Vamos então ao nosso texto áureo da lição de hoje. O texto áureo está em João 4:24 e diz assim: Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A verdade prática da lição é que a adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar e não onde adorar. E, na verdade, a verdade prática da lição é um desdobramento do ensino de Jesus à mulher samaritana. A hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Se você não teve oportunidade ainda e se você tiver durante essa semana, faça a leitura diária que é indicada, logo abaixo da verdade prática. São vários temas. Esses temas servem para resumir a lição que está sendo explicada. Então, se você tiver tempo, se você tiver oportunidade, temos vários textos. Recomendo a leitura de 1 Coríntios 14 inteiro, para que nós possamos entender melhor essa lição. Vamos fazer agora a nossa leitura bíblica em classe. Se você for acompanhar na sua Bíblia, Devocional McChain, página 250, se não, 1 Coríntios 26 a 32. 1 Coríntios 14, 26 a 32. Vamos fazer então a leitura do nosso texto. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua e tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Amém? Esse foi o nosso texto. O objetivo geral da lição de número 7, irmãos, é conscientizar que no culto pentecostal há liberdade e reverência. E essas duas coisas, elas se complementam. Os objetivos específicos da lição é, primeiro, conceituar o culto pentecostal. Como seria um verdadeiro, um genuíno culto pentecostal? O segundo ponto, de objetivo específico, é apresentar o centro do culto pentecostal. Quem é, na verdade,
o centro de todo o processar do culto pentecostal. E o ponto número 3 é explicar como se expressa a liturgia de nossa igreja. Se você é como eu, que não tem uma raiz assembleiana, que veio de outra denominação, essa aula é muito importante para dirimir todas as dúvidas. E você que é pentecostal, já de raiz, de carteirinha, já vai poder concordar com as verdades dessa aula maravilhosa. Está muito boa e cheia de informações. Então vamos por partes. Vamos agora para a introdução da nossa lição. O Novo Testamento não apresenta um manual de liturgia e nem estabelece regras de cultos. No caso, eu quero comentar um pouco com os irmãos sobre a palavra liturgia. Ela significa adoração pública, vem do grego liturgia e é um serviço público, diz respeito às atividades dos sacerdotes e dos levitas. Mas temos pelo menos uma comunidade cristã do período apostólico que pode dar indicações sobre como devemos organizar o culto. A igreja de Corinto, descrita no capítulo 14 de 1 Coríntios. Com base nesse exemplo, vamos estudar como deve ser o nosso culto e os elementos para que ele seja aceitável a Deus. O Novo Testamento, irmãos, como foi apresentado na introdução, ele não apresenta um manual correto de como seria a liturgia do culto. Diferente no caso do Antigo Testamento, que nós temos uma série de regras, de ritos, que foram estabelecidos por Deus no momento do culto. Esses ritos, em sua maioria, e o significado deles mais profundo, sempre apontavam para o sacrifício vindouro de Jesus. Então, o culto cerimonial do Antigo Testamento apontava para o que estava por vir. Por isso, talvez seja por essa razão, que o Novo Testamento não apresente uma liturgia concreta para os cultos pós-sacrifício de Jesus, se é que podemos chamá-los assim. Então, dessa forma, nós procuramos, na Palavra de Deus, algumas, entre aspas, pistas para que nós possamos fazer a liturgia dos nossos cultos. E como nós dissemos aqui, um dos objetivos dessa lição é entender a liturgia do culto pentecostal, que é uma forma de cultuar a Deus. As liturgias formais, os pentecostais, eles têm elementos no culto a Deus que são previsíveis, claro, como diz a palavra de Deus, tudo feito com ordem e com decência. Esses elementos, eles revelam uma forma de adorar a Deus e por isso são litúrgicos, fazem parte, como eu disse anteriormente, da liturgia do culto pentecostal. É previsível e espera-se que nos cultos públicos assembleianos haja louvor congregacional, haja oração pelos enfermos e demais causas, leitura das escrituras, oportunidades, ofertório, a pregação da palavra de Deus, apelo, oração final e bênção apostólica. Mas há, irmãos, no culto pentecostal, elementos sobrenaturais que muitas vezes são esperados por todos os que se reúnem em nome do Senhor Jesus, no caso a manifestação dos dons espirituais. E no culto assembleiano é esperado que haja adoração em línguas, expressão de profecias e outros dons, tudo para a edificação dos santos, como previsto na palavra de Deus. Amém? Então, continuando na nossa introdução, a Didaquê é um breve documento do segundo século, de autoria desconhecida, que mostra um pouco a vida da comunidade cristã e fala em poucas palavras sobre esses princípios que eu acabei de colocar com os irmãos, que são a oração, o jejum, o batismo, a ceia do Senhor, mas não descreve a liturgia. Justino, o mártir que viveu nesse mesmo período, nos mostra como era a adoração cristã no segundo século, mas não descreve a liturgia local e da época. Ele relata que os cristãos se reuniam aos domingos e o culto público consistia na leitura bíblica, oração, pregação e louvor. Diz, aí se leem as memórias dos apóstolos, os escritos dos profetas. Quando o leitor termina, o presidente faz uma exortação e convite para imitarmos esses belos exemplos. Em seguida, levantamo-nos todos juntos e elevamos nossas preces. Depois disso, era celebrada a ceia do Senhor e distribuída ajuda aos irmãos necessitados. Essa
informação ela não é muito precisa e não parece acrescentar muita coisa, mas parece-nos ser uma prática local. E essa informação está no nosso subsídio, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo, pelo comentarista e pastor Ezequias Soares. Então vamos passar agora, irmãos, para o nosso ponto 1, o culto pentecostal, liberdade e reverência. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as suas culturas. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo e da Igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria tradição. Isso se reflete na forma de adoração desenvolvida ao longo dos séculos. O comentarista e pastor Ezequias Soares diz que atualmente há religião para todos os gostos, que sempre foi assim. Mas ultimamente tem aparecido umas coisas bem criativas e exóticas que chamam a atenção até mesmo do público não cristão. Há comunidades religiosas que visam atender os mais diversos anseios das pessoas e as liturgias são adaptadas para vários segmentos da sociedade. E não tem sido diferente, irmãos, no meio evangélico. São movimentos que não têm compromisso com convenções, não têm tradição e nem história. E seus líderes são praticamente os donos dessas instituições. Por isso, suas mensagens, as suas músicas e a forma de adoração são preparadas para agradar o cliente. Alguns desses excessos, às vezes, respingam em nosso meio. Daí a necessidade da gente estudar esse assunto. Como se processa o culto, como se processa a liturgia, porque a reverência na casa de Deus não é sinônimo de formalismo, mas os nossos cultos combinam com aspectos espontâneos e, ao mesmo tempo, reverentes. A espontaneidade pentecostal revela intimidade com Deus e não deve ser confundida de forma alguma com irreverência na casa de Deus. E nós veremos isso ao longo da nossa lição. Ponto 1, irmãos, aí da nossa revista, a flexibilização cristã. A religião cristã ela é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias. Todos os ramos do cristianismo, incluindo os cristãos nominais, têm sua forma distintiva de culto, desde o cerimonialismo ornamental das igrejas católicas romanas, ortodoxas e algumas protestantes, ao modelo simples dos evangélicos, principalmente os pentecostais. Não se deve associar o rigor da liturgia do culto judaico com os vários sistemas de culto cristão, nem engessar o ritual cristão em nossos tempos. Mas essa flexibilidade tem limites e, por isso, deve haver respeito pela estrutura já existente. Lá em 1 Coríntios 14:40, nós temos essas referências. Há então, irmãos, uma ordem, apesar dessa flexibilização, há uma ordem pré-estabelecida, uma liturgia que precisa ser seguida, mas isso de forma alguma deve impedir ou extinguir o agir do Espírito Santo no meio do seu povo. O ponto 2, o culto. O termo culto é sinônimo de adoração. O nosso enfoque é no sentido de adoração. Essa palavra é uma tradução do grego latreia, serviço, adoração, do verbo latreuo, servir, prestar culto, adorar. Lá em Mateus 4:10 está a referência. A Septuaginta emprega latreia para traduzir o hebraico avodá, serviço, culto. Essa palavra aparece com esse sentido 3 vezes no Novo Testamento. Está em Romanos 9:12 e Hebreus 9:1. O que queremos dizer com a expressão culto pentecostal, irmãos? É a nossa liturgia, isto é a forma como nós adoramos a Deus. E nesse ponto eu quero comentar e pontuar com os irmãos algumas definições que eu creio que são básicas para que nós entendamos o processar e até mesmo a identidade pentecostal. Eu recomendo aos irmãos que depois, se tiverem um tempo, procurem na biblioteca da igreja ou procurem mesmo para comprar esse livro aqui, Pentecostes, Essa História é a Nossa História, de Robert P. Menzies. Ele é um doutor em Novo Testamento pela Universidade de Aberdeen, na Escócia.
Eu gostei muito da leitura desse livro, é uma leitura leve, uma leitura que nos faz entender realmente a história do pentecostalismo no mundo e nos dá a certeira identidade de quem somos, a nossa cosmovisão pentecostal, e é muito importante, muito interessante a leitura, então recomendo aos irmãos. O pentecostalismo clássico, suas experiências e práticas são impulsionadas pela Bíblia, em especial pelo livro de Atos. O pentecostalismo da Assembleia de Deus é o pentecostalismo clássico. Nós estamos grifando isso, irmãos, porque há uma série de nomenclaturas: pentecostalismo, neopentecostalismo, carismático, nós temos várias nomenclaturas. Então, o pentecostalismo das Assembleias de Deus é o clássico. Ser pentecostal é uma marca de identidade teologicamente comprovada, principalmente pelos ensinos do apóstolo Paulo. Assim como ser, digamos assim, batista, presbiteriano já pressupõe uma forma de culto, o pentecostal também pressupõe essa identidade, essa formação, essa forma de cultuar a Deus. Ciro Sanches Zibord delimita ser necessário diferir o pentecostalismo clássico, que é bíblico, das manifestações genuínas de poder daquele que é mecanicista, artificialista e gerado pelo emocionalismo. Nós somos pentecostais, mas tudo que acontece no processar do nosso culto não é fruto de imaginação, muito menos de algo emocional. O nosso culto se processa debaixo do poder genuíno e da manifestação genuína do Espírito Santo. Segundo o Dr. Robert Menzies, em seu livro, que eu acabei de apresentar para os irmãos, o cristão pentecostal crê que o livro de Atos fornece um modelo para a igreja contemporânea. E nessa base, incentiva todos os crentes a experimentar o batismo no Espírito Santo, como está registrado em Atos 2, que é entendido como a capacitação para a missão distinta da regeneração e é marcado por falar em línguas e afirma que sinais e maravilhas e todos os dons mencionados em 1 Coríntios 12 devem caracterizar a vida da igreja hoje. Nós temos os cessacionistas, né, irmãos, que creem que os dons não são para a atualidade, que os dons do Espírito cessaram junto com o período dos apóstolos, mas nós, como pentecostais, cremos na atualidade dos dons do Espírito. Então, essa é a nossa identidade. Então, essa é a nossa identidade pentecostal. O movimento pentecostal é genuinamente evangélico, uma vez que afirmam a autoridade da Bíblia, a salvação encontrada somente em Cristo e a evangelização, que é parte importante da missão do cristão no mundo. O movimento pentecostal começou em uma escola bíblica, foi estimulado por um estudo cuidadoso da Bíblia. Não somos meramente emocionais, não, irmãos. Nós somos o povo da Bíblia. Nós incentivamos a experiência espiritual com um olho atento às Escrituras. Muito do preconceito com o pentecostalismo tem uma raiz social, sociológica, e eu vou dizer para os irmãos que o pentecostalismo ele é originário nas periferias, né, entre os pobres. Veja a história, irmãos, quando vocês puderem, tiverem oportunidade, da Rua Azusa. Globalmente, a maioria dos pentecostais ainda vive nessas regiões pobres e perigosas das cidades. São os pobres, os fracos, são os marginalizados. Por isso estão com fome de Deus e reconhecem que são totalmente dependentes dele. Os pentecostais falam do poder de Deus porque sabem que são fracos. Oram para serem curados e libertados por Deus, porque não têm outra esperança. Buscam a presença de Deus porque só nele encontram alegria e paz. Em uma palavra, os pentecostais estão desesperados. E a narrativa de Lucas nos lembra que Deus gosta de trabalhar nos desesperados e por meio deles. Depois os tronos dos poderosos, elevou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu os vazios, os ricos. Está em Lucas 1:52. Aleluia! Então, essa é a nossa identidade pentecostal, irmãos. Nós somos o povo da Bíblia, nós somos o povo
que manifesta, que espera o poder de Deus ser manifestado em nosso meio. E nós somos um povo sedento por Deus, com fome de Deus. Nós somos um povo que ora, nós somos um povo que lê a palavra de Deus, que ama os cultos da igreja e que anseia pela volta de Cristo o mais breve possível. Aleluia e glória a Deus. Então, só para nós continuarmos e finalizarmos a questão da liturgia do culto das Assembleias de Deus, vou ler aqui no nosso subsídio da revista. A adoração para ser aceita por Deus não depende de formas litúrgicas ou rituais, mas da disposição do adorador. A nossa liturgia é simples e permite que quaisquer irmãos e irmãs adorem a Deus com liberdade. Os nossos cultos são dinâmicos e espontâneos. Em nome de Jesus, com espontaneidade e reverência. Nós não somos espectadores dos cultos, como num teatro ou cinema. Antes participamos deles com cânticos congregacionais, corais, conjuntos e grupos de louvores, dando glória a Deus e aleluia. As reuniões de adoração das Assembleias de Deus no Brasil são muito diversificadas, há vários tipos de cultos. A nenhum dos crentes é vedado o púlpito. Todos os irmãos e irmãs têm oportunidade para falar à igreja o que Jesus fez na sua vida. São os testemunhos sobre salvação, cura, libertação e outras bênçãos. É por meio desses testemunhos que muitos fortalecem a fé e outros vêm a Cristo. E é o que tem acontecido com certa frequência. Foi dessa maneira que crescemos e nos tornamos a maior denominação evangélica do país. Então, essa é a identidade pentecostal. Quando o pastor Jefferson falar nos cultos para os irmãos, nós somos pentecostais. Quem deu glória a Deus? Agora nós entendemos por que ele fala isso. Porque nós somos pentecostais, nós somos aquele povo alegre, aquele povo cheio do ânimo de Deus, do entusiasmo, né? Que é Deus no nosso coração. Vamos passar aí para o nosso ponto 3, a reverência do culto. Sempre devemos lembrar que o nosso entusiasmo não deve, de forma alguma, ultrapassar os limites da reverência. A adoração a Deus é o momento mais sublime na vida humana. Significa, essencialmente, o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. Por isso, deve ser oferecida com reverência. Faça-se tudo decentemente e com ordem. O apóstolo Paulo está se referindo ao culto de adoração. O culto é o diálogo com Deus e seu povo. É um momento de profunda reverência, irmãos. Havia acima do púlpito do templo sede da Igreja Assembleia de Deus de Jundiaí o versículo: guarda o teu pé quando entrares na casa de seu Deus. Alguém duvidaria que se o rei Salomão vivesse em nossos dias, a mensagem seria: desliga o teu celular quando entrares na casa de Deus? A adoração é um momento de conexão com o céu e não com a internet. Apesar, né, irmãos, de estarmos vivendo aí um tempo de pandemia, um tempo diferenciado, no qual o processar do culto agora é necessário que se faça uso de internet, de câmeras, como, por exemplo, a nossa EBD agora, que, caso não houvesse essas tecnologias disponíveis, seria impraticável, mas a reverência, ela deve sempre ser prezada, e é para os dias de hoje. Nós vemos movimentos nos quais, principalmente os jovens que são facilmente levados, eles fazem cultos dizendo que são para Deus, mas totalmente irreverentes, totalmente fora daquilo que é histórico, daquilo que é firme, daquilo que é basilar, não é mesmo? Desde o horário que se chega ao culto, observância das vestes na modéstia, as conversas paralelas durante o culto, a postura com a qual você se senta, né? Muitas vezes nós estamos cansados e às vezes a nossa postura em cadeiras, às vezes nós nos deixamos largar e não é assim. Nós temos que ser reverentes e isso não é legalismo. É reverência porque o nosso Deus está presente em nosso meio, né? Nós precisamos zelar por essas coisas, para que a nossa fé seja sempre genuína e seja pura, para que os nossos cultos sejam ordeiros, assim como ordena a palavra do Senhor. Então, a síntese desse primeiro tópico é a adoração a Deus, é essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. Espero que tenha ficado claro, irmãos, para nós,
como é a identidade de um pentecostal, de um culto pentecostal. Agora nós vamos partir para o tópico 2, o centro do culto pentecostal. O centro do culto pentecostal. Igreja é toda congregação ou assembleia que se reúne em torno do nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, professando fé nele publicamente e de forma diversificada. Ponto 1. O centro da nossa adoração. Alguns opositores da obra pentecostal costumam nos acusar, irmãos, de em nossos cultos darmos ênfase ao Espírito Santo, acima de Jesus. É uma maneira sutil de chamar os pentecostais de montanistas, e agora eu vou tratar com os irmãos o que é ser montanista. O montanismo vem de Montano, que foi um auto-intitulado profeta que se revelou na Frígia, por volta dos anos de 155 a 160. E ele afirmava que era porta-voz do Espírito Santo. Talvez o enfraquecimento do fervor espiritual em relação à vida cristã dos primeiros tempos tenha contribuído para o aparecimento desse profeta. Não há escritos de Montano e das duas mais importantes profetisas, que é Prisca ou Priscila e Maximila, pois esses escritos se perderam. Mas o que se sabe de fonte indireta, que foi Eusébio, em História Eclesiástica, que registrou, é que Montano, inseparável do movimento da nova profecia, posterior e depreciativamente chamado montanismo. E os traços mais marcantes desse movimento, que no caso é chamado de heresia montanista, é a glossolalia, exatamente a glossolalia, falar em línguas celestiais e uma linguagem espiritualmente tendente ao êxtase e ao entusiasmo. Montano, Priscila e Maximila pretendiam, no caso, ser a voz de Cristo e do Espírito Santo. Exigiam fé absoluta, incondicional e total obediência às suas ordens. É realmente a característica de uma seita herética. Negam totalmente e todas as autoridades eclesiásticas. E nós sabemos que o processar da Assembleia de Deus não é assim. Nós temos autoridades, nós temos os nossos pastores, nós temos aqueles que governam a igreja, e o fenômeno de falar em línguas é parte do nosso culto, mas ele não é todo o nosso culto. O nosso culto, ele é direcionado principalmente à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Isso é uma interpretação equivocada a nosso respeito. O Senhor Jesus, ele é o centro da nossa adoração e é o centro da mensagem pregada pelas Assembleias de Deus. Os crentes se reúnem sempre em nome de Jesus para adorar ao Deus Trino. A declaração de fé das Assembleias de Deus diz que reunimos-nos como corpo de Cristo para adoração pública ao Deus Trino. E esse é o padrão que as Escrituras nos ensinam, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Filipenses 3:3, na versão Nova Almeida atualizada. Agora, vamos ver como processa um culto pentecostal. Um culto vibrante no poder do Espírito é o ponto 2. O assunto de 1 Coríntios 14 é a adoração. A expressão paulina, quando vos ajuntais, do verso 26, se refere aos cultos. A exortação paulina à comunidade cristã de Corinto nos ensina muita coisa sobre o culto, entre elas que o culto não era entediante e nem consistia num pregador falando para o rebanho atento e silencioso, porque havia uma interação dinâmica de compartilhar e de receber. Os crentes não eram espectadores, mas participantes do culto. Nada há na instrução paulina, lá no verso 22, se você quiser voltar aí no nosso texto de leitura bíblica em classe, para acompanhar aí, 26 e 32, versículos 26 e 32, não há nada na instrução paulina que indique ser essa manifestação dos dons restrita à liderança. O contexto sugere a participação dos crentes em geral. Ponto 3 aí, a característica pentecostal. Os primitivos cultos eram espontâneos e diferentes das reuniões das sinagogas,
embora muitas características viessem delas. A liturgia dos cultos constava de oração e cântico. 1 Coríntios 14, 15 registra esse fato. O louvor e parte da adoração a Deus, desde os tempos antes dos séculos até a consumação dos séculos. A leitura e exposição das Sagradas Escrituras aparecem como elementos do culto cristão, em outra fonte paulina, que lá em 1 Timóteo 4,13. Persiste em ler, exortar e ensinar. Esta instrução é uma referência à leitura pública. As ofertas são partes da adoração bíblica desde os tempos do Antigo Testamento, e nós já tivemos a oportunidade de estudar. O objetivo delas é levar avante a obra de Deus enquanto a igreja estiver na terra. Aí eu quero grifar com os irmãos sobre a adoração individual. Nós adoramos a Deus como crentes individualmente em todo o tempo. A hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. João 4:23. Nós na Assembleia de Deus ensinamos que a verdadeira adoração é aquela que nasce no coração e é expressa com obediência à vontade de Deus, sendo percebida pelo testemunho individual que glorifica ao Senhor da igreja. Negamos que a adoração e a espiritualidade de alguém possam ser medidas, percebidas ou avaliadas exclusivamente pelo exercício dos dons espirituais. Então não tem essa verdade, irmãos, que aquele que mais tem dons é mais espiritual do que aquele que menos tem dons. Quem não manifestou os dons ainda não é espiritual. Não é isso que a Assembleia ensina. Ensinamos que a adoração é uma atividade espiritual e precisa ser efetuada pelo poder e fruto do Espírito Santo na formação do caráter cristão na vida do adorador. Rejeitamos a hipocrisia e toda aparência de piedade na vida do adorador. Na adoração individual, buscamos a santificação pessoal, servindo a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Essa é a declaração de fé das Assembleias de Deus. Também está disponível, eu creio que tenha na internet, os irmãos que puderem procurar depois e entenderem melhor a declaração de fé. No caso, é como se fosse uma confissão de fé das igrejas tradicionais. É importante que nós saibamos que nós tenhamos acesso a esse documento, porque ele diz respeito a nós como igreja. Como, por exemplo, alguém vai perguntar algo a você que se processa no culto da Assembleia de Deus e você não vai ter ali o aporte para responder essa pessoa, para poder, inclusive, até refutar alguma ideia errônea que essa pessoa tenha sobre a Assembleia de Deus, o processar da Assembleia de Deus e a liturgia, no caso, e as doutrinas assembleianas. Então, fazendo agora, irmãos, a síntese do tópico 2, o Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada pela nossa igreja. Sempre o Senhor Jesus é o centro. Tópico 3, como se expressa a liturgia de nossas igrejas? As reuniões de adoração em nossas igrejas são diversificadas. Temos cultos públicos chamados por muitos como culto de família, de oração, de ensino ou de doutrina, escola bíblica dominical, círculo de oração, além de atividade com crianças, adolescentes e jovens. Ponto 1, nossas reuniões de adoração. A nossa liturgia é simples e permite que quaisquer irmãos adorem a Deus com liberdade. Nenhum deles é negado o púlpito, todas têm a oportunidade de falar à igreja o que Jesus fez na sua vida. A maioria baseia sua fé nos relatos bíblicos e são os milagres registrados na Bíblia que inspiram e levam os irmãos a receberem a bênção. Foi dessa maneira que nós nos tornamos a maior denominação evangélica do país. O Deus que nos trouxe até aqui, Ele mesmo nos conduzirá pelo seu Espírito até a vinda de Jesus. Essa adoração a Deus é em espírito e em verdade. Glória a Deus. Culto pentecostal. Ponto 2. As nossas reuniões são coletivas de adoração, apresentam as mesmas características do culto em Corinto. As manifestações nos cultos que o apóstolo menciona em 1 Coríntios 14 são reais entre nós. Quando vos ajuntais,
Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Nossos irmãos e irmãs entendem essa linguagem com facilidade, pois vivemos essas mesmas experiências. São expressões espontâneas no Espírito Santo. Veja que no versículo 27 a 32, o apóstolo está tratando do culto pentecostal e se refere aos dons de línguas, interpretação e profecias no culto. É muito comum o visitante sentir a presença de Deus em nossos cultos. Isso está registrado lá em 1 Coríntios 14, de 22 a 25. E nesse ponto, meus irmãos, eu gostaria de grifar com os irmãos algumas, entre aspas, alguns critérios bíblicos para o uso correto dos dons nos nossos cultos. Eu estou usando aqui como subsídio o livro do Silas Daniel, O Batismo do Espírito Santo e as Línguas como Sua Evidência, a imersão plena no profetismo da Nova Aliança. Um livro muito bom, também recomendo a leitura para os irmãos. Critérios bíblicos para o uso correto dos dons. Há alguns critérios que são estabelecidos no texto sagrado para regular o uso dos dons espirituais. Vejamos alguns. Então, nesse ponto, eu queria conversar com os irmãos que há critérios que são estabelecidos para o uso dos dons. A Assembleia de Deus, no pentecostalismo clássico, ela estabelece critérios, porque assim a palavra prediz. Então, o que não for criterioso, o que não for para edificação, seja da igreja, seja pessoal, não é criterioso e não está de acordo com a palavra de Deus. Então, nós vamos ver algumas coisas aqui que são importantes sobre essa questão. Os dons revelacionais nunca, de maneira nenhuma, podem se chocar com as Escrituras. Nunca uma revelação divina pode contrariar, substituir ou acrescentar alguma coisa às Escrituras, que inclusive afirmam que devemos avaliar tais manifestações à luz do texto bíblico, para poder aprová-las ou não. Isso há uma série de textos na Bíblia que dizem sobre essa questão. Provai e vede se os Espíritos são de Deus. Nós precisamos provar pela Bíblia. Nós temos aí os exemplos dos bereanos, que tudo que Paulo falava, eles iam nas Escrituras e provavam se era verdadeiro ou se era falso. Então, da mesma forma, nós devemos fazer isso com os dons revelacionais. Porque muitas vezes alguém te entrega um dom que não está em conformidade com a palavra de Deus. Ora, Deus nunca pode se contradizer, Deus não pode negar a si mesmo, Ele não é homem para que minta, né? Então nós temos que ver aí se esse dom, se essa profecia é do homem ou se é verdadeiramente de Deus. E como faremos isso? Através da palavra de Deus. O 2 aqui, os dons são exclusivamente para edificação espiritual, seja de um membro do corpo de Cristo ou de uma coletividade de membros do corpo. Isso está registrado em 1 Coríntios 2, 7 e 14, 4. Portanto, irmãos, nunca um dom espiritual pode ser usado para manipulação, para fins egoístas, para objetivos materialistas, para se sobrepor às outras pessoas ou por vaidade. E nesse ponto eu quero contar uma experiência para os irmãos que eu tive, eu e meu esposo. Nós estivemos em uma outra denominação e um pastor dessa denominação disse ter uma revelação com meu esposo. Logo que ele saía das águas, ele via o meu esposo trajando um terno. E para isso, nessa denominação, era significado que ele seria um obreiro na casa de Deus. Amém. Até aí tudo bem. No entanto, alguns meses depois, nós tivemos ali alguns senões em relação a algumas questões dentro da igreja, conversamos com esse pastor e decidimos nos desligar da igreja para vir, inclusive, para a nossa igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, para a glória de Deus. E no momento em que estávamos comunicando, né, e conversando com esse pastor, o desejo de nos retirar, né, de irmos congregar em outra igreja, ele exclamou com todas as letras e disse: puxa vida, se eu soubesse que vocês iriam sair, eu não teria levantado ele a diácono, a obreiro na casa de Deus. Então,
nós tivemos ali a clara percepção e a referência de que esse não tinha sido um dom espiritual verdadeiro. Na verdade, aquele pastor havia manipulado o dom espiritual, no caso, talvez para nos manter ali, enfim, nós não sabemos as razões pelas quais esse pastor fez essa questão, mas isso é muito comum, nós devemos ter muito cuidado com essas questões, isso é muito sério e Deus certamente cobrará de nós essas posturas errôneas que levam as pessoas ao engano, ao engodo, que levam as pessoas a fazer as coisas pelas motivações erradas. Amém? 3. O uso dos dons não pode ferir a decência e a ordem do culto. Deus não aprova, irmãos, bagunça e desordem. Isso está registrado em 1 Coríntios 14, 33. Ponto 4 aqui do Silas. O profetizar não deve ser proibido, mas incentivado, evitando-se apenas o seu abuso. Lembrando que o profeta não pode alegar impossibilidade de autocontrole no uso do dom, porque a Bíblia afirma que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. E, mais uma vez, eu quero colocar que a questão dos dons espirituais ela está totalmente ligada ao racional. Eu tive essa experiência para a glória de Deus, fui batizada no Espírito Santo, falei em línguas e percebi, irmãos, que isso é algo totalmente racional. Não requer emocionalismo. Quando eu pensava que seria algo sobrenatural, assim no que eu quero dizer, que eu seria talvez levada em arrebatamento de sentidos, que talvez eu sentisse alguma coisa, um arrepio, algo assim. Não, o Senhor Deus me mostrou que é algo completamente natural, que é algo completamente racional, porque Deus não é Deus de confusão. E eu percebi, eu pude ver que foi algo perfeito. Como Deus é perfeito, tudo que Ele faz é perfeito. Então, é por isso que essas profecias, elas estão, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, não é algo inevitável, é algo ao qual se tem controle. Número 5, aqui, as profecias devem sempre ser julgadas e não todas aceitas passivamente. Por isso, por essa questão, nós voltamos lá no montanismo, nós de maneira alguma somos montanistas. As línguas não devem ser proibidas, pois fazem parte da edificação pessoal do crente, mas devem ser exercidas de forma equilibrada no culto. Em várias passagens no livro de Atos, vemos o falar em línguas em reuniões de crentes. Paulo afirma que nas reuniões cristãs da sua época, o padrão era haver línguas. Quando vos ajuntai, cada um de vós tem língua. O único cuidado que o apóstolo coloca é que deve haver moderação nas línguas, não no sentido de proibi-las, mas de exercê-las sem quebrar a ordem no culto, o que significa que o culto não deve ser resumido a isso. Assim como nós vemos, né, irmãos? Vários tipos de culto, né? Às vezes tem culto que você canta meia hora, tem meia hora, 40 minutos de louvor e sobra apenas 10 minutos para a palavra. Da mesma forma, a palavra de Deus, ela sempre deve ser o centro, a pregação da palavra, porque é ela que é viva e eficaz e mais afiada que espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Então, a palavra de Deus é que deve ser o centro dos nossos cultos. As manifestações em línguas, os milagres, as maravilhas, o louvor, a adoração, tudo isso é parte do culto, mas é secundário. A palavra de Deus é a primazia dos cultos. Mas deve consistir principalmente em discursos inteligíveis, isso é, em cânticos, orações e mensagens com entendimento. E que o irmão que fala em línguas no culto deve procurar fazê-lo sem altear a voz, a ponto de chamar a atenção para si na congregação, a não ser que se tratem de línguas para a interpretação. Ponto 7. O uso dos dons deve obedecer ao mesmo critério de conscientização, ordem e equilíbrio apresentado nas Escrituras para a adoração de forma geral. Então, esses são alguns pontos que eu gostaria de ressaltar com os irmãos e gostaria também de falar sobre uma questão importante que alguém pode até questionar nesse momento. Por que os pentecostais falam em línguas ao mesmo tempo, se Paulo, no caso,
manda falar 2 ou 3 no máximo, como nós lemos agora no nosso texto. E eu gostei muito do comentário que eu ouvi do Ciro Sanches. Ele comenta que o falar em línguas, como acabamos de ler aqui no ponto 7, quando se há uma mensagem profética, o falar em línguas, é necessário que haja intérprete. Para quê? Porque a profecia é para a edificação da igreja. Então é necessário que haja intérprete, para que as pessoas entendam o que Deus está falando ali naquele momento de profecia. Contudo, a glorificação coletiva, que está prevista lá em Atos 2:28, quando as pessoas manifestam-se em línguas, não é uma confusão, é uma manifestação de poder do Espírito Santo, ela é totalmente aceitável dentro do culto. E acontece. Muitas vezes nós já vimos essa manifestação no nosso meio. Às vezes até os nossos pregadores estão ali falando a mensagem e no meio dessa mensagem falam em línguas, como adoração individual, como glorificação individual. E outras pessoas ao redor começam também a falar, e aí é uma glorificação coletiva. Então, isso não foge, não sai daquilo que Paulo estabeleceu. Amém? E gostaria de continuar aqui no nosso subsídio da revista. Reunimos-nos como corpo de Cristo para a adoração pública ao Deus Trino. Jesus prometeu: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Isso está em Mateus 18:20. A adoração pública é a atividade de glorificar a Deus em coletividade e serve também para comunhão, despertamento, exortação e edificação da igreja. Essa adoração pública é realizada com ordem e decência para que os descrentes reconheçam a presença de Deus no culto e para que somente Deus seja adorado no culto da igreja. Nenhuma prerrogativa é dada a anjos e a seres humanos, pois Deus não divide a sua glória com ninguém. E a minha glória não darei a outrem. Isaías 48:11. Portanto, confessamos que, na adoração pública, a oração, os cânticos, o ofertório, a pregação e o exercício dos dons espirituais na igreja servem para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence toda a glória e poder para todo sempre. Amém. Então nós entendemos, irmãos, que a adoração pública é um encontro com Deus para um diálogo. Nós estamos aqui para conversar com Deus. Nós estamos aqui para ofertar a Deus a nossa alma, o nosso espírito, a nossa vida, para, por meio de orações, cânticos e ofertas, nos relacionarmos com Deus. Não que isso não tenha que ser uma prática nossa de vida, diária, mas no culto há uma dispensação, uma graça. No meio da igreja há algo maior, há algo mais pleno, há algo mais perfeito para que nós desfrutemos da presença de Deus. Então aqui nós estamos chegando já à nossa conclusão da nossa lição. O que precisamos saber então é que o Novo Testamento não estabelece uma forma litúrgica de adoração, porque parece que não foi a preocupação do Espírito Santo em fazer isso. Então oremos, irmãos, para que os nossos cultos sejam dinâmicos e espontâneos, em nome de Jesus, com espontaneidade seguida de reverência. Não somos espectadores, nós somos adoradores, nós participamos dos cultos com os cânticos, com os conjuntos, com os corais, dando glória a Deus e aleluia. E um culto pentecostal, irmãos, ele é um culto alegre, ele é um culto cheio de vida, ele é um culto cheio de amor a Deus, ele é um culto cheio de entusiasmo. Então, daqui para frente, aqueles que estão meio tímidos, vamos nos entregar à adoração verdadeira a Deus, vamos fazer o nosso melhor para que cada vez o Espírito Santo se manifeste mais em nosso meio, para que cada vez mais nós tenhamos mais intimidade com o nosso Deus. Afinal, é isso que buscamos até que Ele venha. Ora, vem, Senhor Jesus. Aleluia. Nesse momento, eu gostaria de ofertar a você a oportunidade de ofertar na casa do Senhor. Você vai ver aí, logo abaixo do nosso vídeo, o PicPay, o Pix e outras ferramentas, no caso a conta da igreja, na qual você vai poder ali depositar
a sua oferta para a casa do Senhor, para mantimento, para que haja mantimento na minha casa, assim diz o Senhor. Então está aí franqueada a oportunidade para que você possa ofertar, para que essa obra não cesse, para que essa obra cresça e para que cada vez mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Amém? Então gostaria agora de fazer uma breve oração para que encerremos a nossa aula. Muito obrigada por estar conosco, pela paciência em nos ouvir. Obrigada por tudo, Senhor Jesus, e que você possa, nesse momento, não se esquecer de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que puder, chamar pessoas para se inscreverem no nosso canal, para que o engajamento aumente, para que mais e mais pessoas conheçam a palavra de Deus e que você possa ser um missionário online. Amém? Vamos então fazer a nossa oração encerrando esta aula. Pai amado, Pai querido, eu quero te louvar, Senhor, bendizer por tudo o que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Pai, eu quero te bendizer por essa riquíssima oportunidade que tivemos, por essa lição tão maravilhosa, na qual nós aprendemos muito mais sobre a identidade de sermos pentecostais, mas que a identidade de servo de Cristo, Senhor, seja sobressaltada cada dia mais em nossas vidas. Que o Senhor possa nos capacitar, Senhor, para a obra de Deus, que possa ser viva e real a Tua presença em nosso meio, cada dia mais, que estejamos cada dia mais, Senhor, desejosos de estar reunidos na Tua casa, louvando, adorando, bendizendo ao Teu nome em espírito e em verdade, que sejamos um só corpo, um só espírito, na adoração e no louvor ao Senhor, que haja mais fervor, que haja mais oração, que haja mais amor pela Sua palavra, que haja mais, Senhor, de Ti no nosso meio, que nós possamos ser reconhecidos, Senhor, como um povo que ama a Deus, como um povo que honra as Escrituras, como um povo, Senhor, que zela pela palavra de Deus e um povo, Senhor, que vai ser levado ao céu, Senhor, no dia do arrebatamento. Que mais e mais pessoas se ajuntem à Sua casa. Que o Senhor nos use poderosamente para a glória única e exclusiva do Seu nome. Assim nós oramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês.